Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Entre Linhas, o canal que busca explorar os assuntos que estão nas entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Chegamos aqui à nossa quarta lição desse segundo trimestre de 2018, que tem como tema geral da semana Salvação e o Tempo do Fim. E mais uma vez, essa lição sim está cheia de entrelinhas, né? Nós vamos mais uma vez honrar o nome do canal, que é Entre Linhas. Nós queremos agradecer a vocês, né? Muitas pessoas comentaram, nos ajudaram, inclusive a corrigir algumas coisas aí nos títulos da semana. O Rafael, né, comentou, várias pessoas pediram um slide para o Ricardo, ou seja... O João falou que é proibido fazer barba no canal. Não é não, é que a gente está meio sem tempo, para sobrar tempo para gravar, né? Não, na verdade a gente está querendo deixar tudo que nem eu estava antes, que daí é bonito. Pessoal, olha, realmente essa semana foi uma semana que a gente acabou sendo atípico, porque a gente soltou os vídeos muito em cima da hora. Mesmo assim, né, vocês comentaram, vocês fizeram várias observações e vários elogios, o pessoal descobrindo o canal agora e gostando do conteúdo. A gente ficou muito felizes mesmo, muito porque nós vemos que o nosso objetivo era esse mesmo, é provocar discussão, penetrar em alguns assuntos talvez que a linha não traz e a gente explorar essas entrelinhas e trazer mais conhecimento para você se firmar ainda mais nessa palavra de Deus que ainda está em nossas mãos, ok? Então muito obrigado a você que comentou, a que sugeriu, a que nos corrigiu, que você prendeu, e continue conosco aí no Entre Linhas, né? Se você não é inscrito e está recebendo esse vídeo de algum amigo, se inscreva no canal, deixe seu joinha se você gostar do conteúdo, não esqueça de acionar também o sininho para que o YouTube te alerte. E sempre que você receber um alerta do vídeo, já tenta abri-lo, né, para que o YouTube entenda, o algoritmo do YouTube entenda que você gosta desse canal e ele continue sugerindo isso, senão o YouTube vai acabar não notificando mais você, ok? Então muito obrigado aí mesmo, pessoal. Aqui seu celular. Vamos lá então às entrelinhas. Novamente nós vamos gravar dia a dia, né? Estamos soltando um vídeo geral então, com todos os dias já emendados para você poder ouvir lavando a louça, cuidando dos seus trabalhos, né? Caseiros ou profissionais. E então que você se adapte aí à melhor maneira, assista o vídeo inteiro, assista o vídeo particular ou partido. E o vídeo partido ele é bom para você compartilhar, né, no WhatsApp, para aquele amigo que você sabe que se vê um vídeo de 1h30 se assusta, então você manda os vídeos diários para ele ir digerindo o conteúdo. Isso aí, o hashtag compartilha no WhatsApp. Compartilha no WhatsApp. Vamos lá então, pessoal, a nossa salvação e o tempo do fim. O que nós temos nessa lição, pessoal? Temos muitas coisas, né? Tem sobre cantares, sobre a presença do Espírito Santo, sobre Pai, Deus Filho, a certeza da salvação, tem muita coisa legal para explorar. Na lição de sábado, então, né, nós vamos, na verdade, só trazer aqui alguns slides sobre o significado do termo salvação em hebraico. E é a raiz, né? A raiz de Yeshua. O que significa essas palavras, só para você ampliar ainda mais um pouco o seu conhecimento e ver o quão ampla, né, é a palavra de Deus. Vamos lá, Ricardo? Vamos lá. Só para gente dar uma marcada na linha da lição, do porquê que estamos trazendo isso aqui. Na linha da lição aqui o autor fala de que Jesus como sendo nosso Salvador, né, então... nós trinitarianos que somos, né, entendemos que ele se fez carne e efetivamente, ou seja, ele é a salvação no sentido literal da palavra, e nós vamos ver agora aqui que também literariamente, na construção poética da língua hebraica, nós vemos salvação em Yoshua também. Vamos lá, aqui a gente tem as letras no hebraico que se referem a Yahué, que é o Yud, Re, Vav, Re. O Alexandre até falou que ele já decorou de tanto que ouviu. Aqui o filho, no caso, a Yud, aqui o Re, aqui não seria propriamente um Vav, seria um sinal massorético com um pontinho aqui no meio para dar o Shin e o Ain. Tá, próximo slide, gente. Tá, aqui Yeshua. Yud, o Shin, aqui o sinal massorético que eu falei que é o Yuan. Vocês veem que a escrita aqui está um pouquinho diferente. Cria um cavalo de batalha por causa disso que vocês nem imaginam. A gente conta cada vídeo no YouTube. Ele volta lá um pouquinho, Lúcio. Ó, ligeiramente diferente. Essa maneira aqui de falar, de se escrever, ela seria pré-cativeiro em babilônico. Aqui seria mais ou menos, seria o Josué, exatamente isso. O Josué lá
do Velho Testamento, aquele livro que vem ali próximo ali dos 5 primeiros livros da Bíblia, ele se escreve da mesma maneira que se escreve, mas aqui a gente leria mais ou menos assim, Yehoshua. Só que essa forma seguinte, vai lá, Lúcio, Yeshua é aramaico, e isso aqui é uma forma reduzida, volta lá, dessa forma, mas o significado é o mesmo, Yahweh salva. A diferença é que isso aqui é um hebraico pré-babilônico, e isso daqui é o aramaico. Ou seja, nos tempos de Cristo se falava o aramaico, era uma língua comercial. Então, assim, nos tempos de Cristo chamavam ele por esse nome aqui, Yoshua, mas não tem razão nenhuma para criar nenhum tipo de cavalo de batalha, teoria da conspiração em volta disso. Vamos lá, vamos para o próximo slide. Quando a gente encontrar no Velho Testamento salvação, nós vamos saber que está lá escrito Yeshua. Coincidência ou não? Entendemos que não é coincidência. Os judeus talvez entendam que é algum tipo de coincidência, mas nós entendemos que não. Então veja bem, olha que a salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os seus estatutos. Yoshua significa salvação, significa ajuda, assistência, significa prosperidade, significa triunfo. Entendemos? Tudo isso vem do Messias para nós. Aqui alguns verbos que podem ser raízes também no nome. Sheva, que está faltando um C. Clamor, invocação, grito, súplica. Daí aqui, Shua, grito, clamor, invocação. Shava, gritar, clamar, implorar. Isso aqui, por enquanto, pode parecer sem sentido. Para que se colocou isso aqui? Quando eu chegar no último slide, a gente vai voltar aqui e vai entender. Vamos lá, Lúcio. Vale só destacar, né, para quem está chegando no canal, que a raiz é a mesma, só os sinais massuréticos é que mudam, né, nesses três. Sim, que seriam as vogais. Essas bolinhas e esses risquinhos. Isso, que no original não tinha os sinais massuréticos. Né? Isso veio, inclusive, depois de Cristo, esses sinais. Legal. Vamos lá. Aqui, Êxodo 14:13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento. Aqui, Yoshua. O livramento, aqui está escrito aqui, ó, Ishuat, porque esse Tav, aqui, ó, na verdade, ele seria salvação, livramento de, ou seja, livramento de Yahweh, Yud-Heh, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Aqui está Yeshuat, isso aqui na verdade é um sufixo, que denota justamente esse do aqui, ó. Salvação, ou seja, salvação de Yahweh, ajuda de Yahweh, assistência de Yahweh, prosperidade de Yahweh, triunfo de Yahweh. Agora o último vídeo, que daí nós vamos, o penúltimo, ó, mais um verso. Naquele dia se entoará esse cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, Deus nos pôs salvação, aqui de novo, Yoshua, por muros e antemuros, aqui Yoshua de novo. Vamos lá, o próximo slide. Aqui nós vamos entender agora a questão do grito. Isso daqui, Nabá, isso aqui significa profetizar. Ela traz uma conotação de falar ou cantar por inspiração. Então veja bem, o falar, o profetizar, né? Ou seja, a fala, aqui a fala. Nós vemos que é uma entonação um pouquinho diferente. Lá a raiz de Yoshua é o que? É um grito. E aqui profecia é uma fala. Yoshua é o que? Salvação. Então Yoshua, na verdade, é a palavra de Deus gritando para nos salvar. Tamanho é o amor que Yahweh tem por nós. Então entendemos que essa raiz de Yoshua é porque ele não é apenas a profecia sendo cumprida, é a profecia sendo falada mais alto, ela sendo gritada, porque ela quer nos salvar. Legal, eu já volto aqui. Vocês já aprenderam até agora a salvação, né, no conceito mais hebraico, com os sinais massuréticos e não. E agora nós vamos falar um pouco, né, Alexandre, sobre o tema da salvação, mas em outras religiões, porque esse tema acho que transcende não só o cristianismo, o judaísmo, o hebraico, essa cultura nossa bíblica, né? Mas outras religiões também falam sobre salvação. A salvação ou a não salvação, né? É muito interessante esse estudo. A lição nas palavras introdutórias ali de sábado vem falando que Cristo ele foi um mestre diferente dos outros. Enquanto a gente teve muitos mestres que ensinaram o que você faz, como você deve viver, ou uma filosofia de vida para você, Cristo foi o único
que apresentou os seus próprios méritos para a salvação dos seus discípulos, aquele que veio e morreu no lugar. Jesus, a palavra encarnada, gritando pela nossa salvação, para a nossa salvação. Então eu separei aqui a ideia de salvação, ou a ideia que os outros mestres que não tinham méritos e que desenvolveram filosofias e religiões diversas apresentaram ao longo do tempo, né? Inicialmente a gente pode começar por Confúcio, um chinês que não desenvolve exatamente uma religião, mas uma filosofia de vida. A base do confucionismo é a lógica, a moral e o desenvolvimento da honestidade. O desenvolvimento de uma série de rituais sociais e de um comportamento todo polido, educado, quadradinho. Um profundo ceticismo quanto a qualquer mito ou qualquer tradição religiosa. Então Confúcio ele propõe a superação de qualquer perspectiva mitológica ou espiritual religiosa para uma vida controlada, regrada, polida e extremamente educada. Esse é o confucionismo, um pensamento religioso, filosófico de origem chinesa, né? E o confucionismo está propondo se libertar do que então, né? Quais seriam essas perspectivas religiosas? O shintoísmo, uma muito antiga, de origem japonesa, mas que encontra similares dentro da China. O shintoísmo é o culto à própria natureza. Eles são politeístas, acreditam em vários deuses e acreditam no culto aos ancestrais também. Eles buscam essencialmente a pureza e a superação do mal pela prática do indivíduo, sempre pela prática do indivíduo. O shintoísmo vai fazer ainda uma série de rituais de purificação, rituais com ervas, com incensos. Agora o hinduísmo. Hinduísmo, origem na Índia, chegou até a China em alguma medida por meio do budismo. O hinduísmo é uma religião muito antiga que propõe o fim do ciclo da encarnação. Como que eles acreditam? Todo ser vivo ele tem uma alma imortal. Lembra do engano de Satanás? Certamente não morrerás. Está presente aqui. Não vamos nem falar do espiritismo. O espiritismo seria uma versão contemporânea, né? Mas dentro do hinduísmo a ideia é de que o ser humano reencarna sucessivamente e nesses processos de reencarnação ele purifica a sua alma, ele vai pagando os seus pecados. Isso é a lei do karma. Tudo aquilo que você faz ele precisa ser pago. Toda atitude boa te dá um crédito bom e toda atitude má te dá um crédito mau. Qual seria o sentido da vida dentro do hinduísmo então? É a busca pelo fim do ciclo de reencarnação, atingir um nível de perfeição tão grande em que o ciclo de retorno para pagamento e para limpeza do karma ele não ocorra mais, não exista mais. O hinduísmo ele chega na China por influência do budismo. E agora a gente tem uma figura muito conhecida do budismo hoje, que é Dalai Lama, presidente do Tibete, né? O líder religioso do Tibete, já que o Tibete está sob ocupação chinesa, né? Siddhartha Gautama, ou o Buda, ele tem origem indiana e ele defende ainda essa ideia de reencarnação também. Eles não são propriamente teístas, ou seja, dentro do budismo não se acredita na existência de uma divindade, mas se acredita na existência de um todo, de um espírito total que abarca todo o universo. E a grande vontade humana, ou a ideia de salvação dentro do budismo, ela é a própria negação de si, é o desaparecimento da identidade. Como que isso ocorreria? Por meio de reencarnações sucessivas, de limpeza do karma, assim como no hinduísmo, o ser humano ele seria capaz de abandonar o seu ego, abandonar o seu egoísmo, abandonar a sua própria identidade e se pôr em uma posição de passividade e indiferença em relação ao mundo material. Chegaria num ponto em que ele se desfaria de si mesmo, entrando no nirvana, que seria um ponto espiritual superior, quando se apaga a identidade e passa-se a fazer parte do Deus, passa-se a fazer parte do todo. A vida humana material aqui seria então um ciclo de vida eternamente, enquanto ocorrer reencarnação, fadada ao sofrimento, um sofrimento que é causado pelo desejo e, portanto, o caminho para se livrar do sofrimento é romper totalmente com o desejo. Não é uma vontade necessariamente de fazer o bem, não é a vontade de fazer o mal, mas é a negação do desejo. Esse seria o caminho para a sabedoria em Buda. Agora a gente chega no último que eu separei, que é o islamismo. O islamismo é uma religião de matriz semita também, né?
Então eles convivem e aprenderam muito com os hebreus, com os judeus, mas com algumas diferenciações aí que são importantes, principalmente se for pensar com o cristianismo. Dentro do islamismo se existe a ideia do bem e do mal, muito por influência possivelmente do zoroastrismo persa, que acreditava já na existência do bem e do mal, mas dentro do islamismo se acredita que após a morte são pesadas as obras boas e as obras más. E a ideia é que as obras boas excedam as obras más. Então a vida do muçulmano deve ser uma vida regrada por boas obras, uma vida que deve agradar a Allah. Em caso de pecado, em caso de erro, há o espaço para o arrependimento e para o perdão. Mas isso deve ser fundamentado na fé sempre e nas boas obras. Para o muçulmano existem os 5 pilares do Islã, né? Que são, em primeiro lugar, a crença de que só existe um Deus, Allah, e que Maomé é seu profeta, a prática da caridade, a prática do jejum no mês do Ramadã, a oração 5 vezes diárias, então 5 vezes ao dia é preciso parar e orar, e por fim a peregrinação a Meca em uma vez na sua vida. O que eu gostaria de trazer para encerrar sobre essas religiões? Todas elas implicam em a ideia de que nós fazemos algo para sermos salvos, no caso do islamismo, ou nós fazemos algo para nosso crescimento espiritual. A ideia de que o ser humano é imortal por si, a ideia de que o ser humano, no caso dessas religiões orientais, é capaz de produzir algo de bom por si, e de que o enlevo espiritual se produz por meio da meditação, que o enlevo, o crescimento espiritual se produz internamente ao indivíduo e não algo externo. A religião que oferece uma saída externa e que fala, portanto, em salvação e não em evolução é o cristianismo. Pessoal, merece um joinha, hein? Muito profundas essas duas reflexões. Bom, encerramos então aqui, né, o assunto de sábado, e fica aí ligado, né, no Entre Linhas, tanto no vidão quanto nos vidinhos, né, que nós teremos ainda muito paralelismo. Nós aprendemos sobre o quiasma, né, quiasma na última lição, né, que era o paralelismo simétrico ao centro. Agora não, agora nós vamos aprender alguns paralelismos mesmo, paralelismos tradicionais. Então fiquem ligados, estamos cheios de entrelinhas aí para você.